Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago nesse vídeo o relato do meu parto cesárea e confesso que eu me perguntei várias vezes se realmente eu gostaria de falar sobre esse assunto aqui no canal, devido a ser um assunto assim que dá muita polêmica, mas depois eu cheguei à conclusão que em respeito às pessoas que me seguem, que são vocês que respeitam a opinião alheia, eu deveria vir contar como foi a minha experiência sim. E a primeira coisa que eu quero falar é que eu não estou aqui defendendo parto cesárea. Eu acredito que cada mulher sabe o que é melhor para si, o que é mais viável, mas eu confesso que eu sempre tive uma certa preferência pelo parto cesárea por inúmeros motivos. A minha gravidez foi transcorrendo muito bem, como vocês acompanharam, né, nos meus diários. E a minha médica, a doutora Luciana, ela sempre me deixou assim bem à vontade em relação ao que eu gostaria de fazer, né? Quando alguém me fala assim, eu quero parto normal, eu desejo parto normal, eu sempre falo pra pessoa, você tá certa, esse é a via natural, assim. Mas eu nunca tive esse desejo, assim, por isso. Quando eu comecei a manifestar assim para minha doutora esse desejo por cesárea, ela tinha pedido assim que a gente tentasse fazer isso da forma assim mais natural possível. Que seria de que forma? Seria deixando eu entrar em trabalho de parto, seja com o começo das contrações, com a perda do tampão ou com a bolsa estourando, para que a gente pudesse perceber assim que seria o melhor momento para o bebê. E quando ela me falou assim desse ponto de vista, eu achei muito legal e, e ela tinha me falado, de repente no transcorrer assim do início do trabalho de parto, se tu achar que há viabilidade, então a gente pode tentar também o parto normal. Por isso que na verdade assim, eu nunca falei aqui nos diários de gravidez, o meu parto vai ser o parto normal, vai ser através da cesárea, porque não havia assim uma certeza absoluta, mas havia uma certa propensão, como eu já falei, pelo parto cesárea da minha parte. Então a gente foi monitorando o desenvolvimento da minha gravidez e com 39 semanas eu gravei um vídeo para vocês falando se eu estava ansiosa ou não. E naquele dia mesmo, que foi um domingo à noite que eu gravei, eu peguei meu computador e comecei a responder algumas coisas do canal, do blog, e fiquei naquele dia assim até mais de 2 horas da manhã trabalhando ali, né, em favor do canal. E depois eu comecei a perceber que eu tava tendo aquele quando a pessoa no pré-parto ela quer fazer tudo assim, ela quer colocar a vida em dia, né? E durante o dia também, a gente arrumou várias coisas aqui em casa. Já tava com aquele fenômeno assim que tem gente que fala que quando a gente começa a querer arrumar tudo, o parto deve estar bem próximo. E aí, no outro dia, que foi o dia 14/9, eu completei 39 semanas, aí 14/9, eu naquela madrugada eu sonhei que o meu tampão tinha saído e quando eu acordei ele estava saindo mesmo. Então eu fui até a maternidade, a doutora observou que era o tampão mesmo e ok, ela me mandou embora e a gente vai esperar um pouco mais, ainda é um pouco cedo, enfim, não tá tendo contrações, não rompeu a bolsa, tá tudo bem. Vamos esperar mais um pouquinho para que a gente visse assim que realmente era o momento da Elisa. E aí eu vim para casa, à noite eu tive já algumas contrações e no outro dia de manhã eu acordei e as contrações começaram a aumentar. Então, na verdade, no outro dia de manhã eu já vi assim que provavelmente era o dia. Daí eu liguei para a doutora Lu, falei como eu estava me sentindo e ela falou que eu deveria estar me dirigindo à maternidade para a gente avaliar se eu estava tendo alguma dilatação ou não. Só que eu iria lá ao meio-dia. Isso era de manhã bem cedo quando eu falei com ela. No transcorrer da manhã, as contrações foram ficando bem mais fortes e bem mais próximas uma da outra. Então, quando eu cheguei lá na maternidade, assim, já tava bem apertado, assim, em relação à dor, né? E aí, como eu imaginava, assim, a dor é bem considerável.
E aí eu já tinha ido assim com as bolsas, eu já tinha ido assim meio preparada para de repente, conforme a opinião dela, a gente já encaminhasse para cesárea mesmo, né? E isso, cheguei lá meio-dia, meio-dia e meia, ela me atendeu. E aí a maternidade é do lado da clínica que ela atende. Então, tava assim, bem à mão, assim, pra ela me atender, né? E aí fomos pra maternidade e demos a entrada ali pra fazer o parto via cesárea, né? Como eu falei pra vocês, que na verdade era uma intenção minha já desde o começo. O que, que eu achei do parto cesárea? Qual era o que eu imaginava sobre isso e como ele foi? Gente, eu achava realmente que seria muito mais difícil do que foi, no sentido da recuperação, porque todo mundo sabe que o parto cesárea ele é muito tranquilo assim em relação ao momento assim, né? Porque tem anestesia e tudo. Mas eu tava com aqueles medinhos da picadinha nas costas e, enfim, como seria, como eu ia me sentir. Eu tava também com medo, mesmo sabendo que seria indolor, eu tava com um pouquinho de medo de saber, de ver como seria. E aí, eu ganhei a minha filhinha na maternidade Santa Luísa, aqui na cidade vizinha, em Balneário Camboriú. E, sinceramente, assim, uma coisa que eu pedia pra Deus, assim, que eu encontrasse pessoas bem carinhosas, bem afetivas, porque eu queria me sentir amparada, assim, todo esse processo até a alta. Eu queria estar rodeada de pessoas que me fizessem me sentir bem, me sentir segura, porque a gente fica assim, principalmente em marinheiro de primeira viagem como eu, a gente fica meio, ai, como será, né? Mas desde a primeira pessoa que me atendeu, quando eu fui entrar para começar a me preparar, para colocar aquela roupa, né, que é ideal ali para aquele momento, desde a primeira enfermeira, assim, eu me senti muito, muito, muito acolhida. Já depois, uns minutinhos, enquanto meu marido se arrumava, eles já me levaram para a sala de cirurgia. E tanto o anestesista, as pessoas que estavam ali ao meu redor, elas falavam comigo, elas interagiam comigo. O anestesista, que é a pessoa que fica bem atenta ali aos nossos reflexos, a como a gente está se sentindo, ele sempre falava comigo, me tocava, né? Botava a mão no meu rosto. E então assim, eles foram assim maravilhosos mesmo, assim, eu não senti assim como, ai, foi um ambiente frio, foi algo que não tem emoção. Eu não senti isso, gente. Eu, graças a Deus, eu tava rodeada de pessoas muito especiais, assim, que foi é, melhor mesmo do que eu esperava. Então, às 13h48 do dia 15/9, eu ouvi o chorinho da minha filhinha pela primeira vez, que foi o momento que ela nasceu. E logo eles me mostraram ela. E, gente, quando eu olhei aquela loirice toda, aquela coisinha linda, é muita emoção. Realmente, assim, é difícil, assim, expressar, assim, aquele momento que você olha pro seu filho, né? Que eu e o Rafa olhamos pra ela, assim, tipo, uau, ela é linda, ela é demais, ela é nossa. E foi muito, muito especial e muito emocionante. Logo eles terminaram assim o procedimento e eu fui para recuperação, onde eles já me deram ela para ela começar a mamar. Então assim, coisa mais linda, gente. Logo ela pegou assim, eu eu tenho o bico assim meio plano, foi um pouquinho difícil. Os detalhes da amamentação eu vou contar em outro vídeo, que é o vídeo como foi a minha experiência com a amamentação, como tá sendo. Hoje a Elisa tá com 15 dias de vida, coisa mais linda da mamãe. Então tô contando pra vocês como foi até aqui. Mas voltando então na sala de recuperação, ela já mamou. Eu não tinha nadinha de leite saindo até aquele momento, mas quando eles estimularam, a gente viu o colostro saindo. Então assim foi importante realmente eu estar assim, em trabalho de parto.
eu acredito que isso viabilizou também essa descida assim do colostro, né? E depois a gente foi pro quarto. Eu fiquei 12 horas sem levantar. Eles colocaram uma sonda. Então, para que haja uma recuperação um pouco mais tranquila. Então, eu fiquei 12 horas sem levantar, sem tomar banho. A Elisa ficou 6 horas sem tomar banho. E daí, depois de 6 horas, ela tomou o primeiro banho. Uma impressão que eu quero contar pra vocês foi aquele momento de levantar, que é uma coisa que todo mundo que fala do parto cesárea fala que é muito complicado, que dá aquela sensação de que os órgãos estão todos fora do lugar. Eu não senti isso, gente. Quando eu levantei, eu não fiquei tonta, eu não senti essa sensação de que estava tudo fora do lugar. Eu senti realmente uma dorzinha lá nos pontos, mas bem razoável. Nesse momento eu senti uma enfermeira que eu, assim, me apaixonei por ela, que é a Dilma. Eu não sei se ela um dia vai assistir esse vídeo. Dilma, se tu assistir, eu quero te dizer muito obrigada pelo teu carinho. É nítido, assim, que tu trabalha com muito amor naquilo que tu faz e eu me senti, assim, muito bem cuidada contigo. Então a Dilma foi lá, me levou, me deu um banho, e, e ela falou, quando a gente sair desse banho, tu vai se sentir muito melhor do que tu tá. E realmente, né, gente, eu tô falando que eu não senti dor, mas aquele primeiro momento, assim, é tudo muito estranho, né? Então, senti aquela dorzinha no ponto, mas não senti esses outros sintomas que todo mundo fala. E realmente, depois do banho, assim, parecia que eu tava, assim, outra pessoa, né? Porque dá um relaxamento, assim, uma sensação muito agradável, né? Enfim, voltei pro quarto, demorei 48 horas para ter alta. E quando eu tive alta, eu vim feliz da vida para casa, porque eu mal podia esperar para voltar para o meu ambiente, por mais que a maternidade de Santa Luísa é muito confortável, a gente é amparado por uma equipe maravilhosa, assim, tudo é muito bom lá, né? Desde a alimentação até o tratamento com os profissionais que te atendem, mas eu queria muito, muito vir embora para minha casa. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês que eu anotei aqui é que em relação aí os dias que seguiram após o parto, até depois que eu tirei os pontos ali com 10 dias, gente, eu fiquei muito melhor que eu esperava. Eu não me senti assim debilitada, sabe? Lógico que a gente não se sente totalmente disposta como se nada tivesse acontecido. Mas eu fiquei tão focada assim na Elisa, tão pensando nela, no que eu poderia fazer por ela, que realmente eu me coloquei em segundo plano. E quando eu parava para pensar, eu pensava, nossa, eu fiz cesárea. E daí eu me lembrava assim que eu tinha pontos e que eu tinha que me cuidar um pouco. Lógico, eu não fiz nenhuma estripulia, assim, eu me cuidei. Mas o que eu falo assim é que, por exemplo, o quesito amamentação foi algo mais doloroso para mim do que a minha recuperação do parto cesárea. Então, assim, provavelmente, como eu falei, por eu estar tão focada, assim, tanto em amamentar como na Elisa, que aquilo ali não se tornou tão importante para mim. Outra coisa que eu achei interessante, que todo mundo fala assim, que chega em casa e olha no espelho e fica, eu tô horrível, né? Mas, sinceramente, quando eu cheguei em casa, olhei no espelho, eu até me gostei, assim. Achei bem razoável, né? Não é nenhuma Miss Brasil, assim, Natália Guimarães, mas tá bem razoável, assim, tranquilo. Outra coisa que aconteceu foi que realmente eu fiquei um pouco trancada do intestino. Então, acho que eu demorei uns 5 dias para fazer o número 2. E a doutora me indicou lá uma geleia fitoterápica. E aí, daí funcionou bem, deu tudo certo. Eu tirei os pontos com 10 dias, como eu falei para vocês. E tomei as medicações para minha recuperação ali. Então, as últimas coisas que eu quero falar para vocês antes de encerrar esse vídeo em relação àquela picadinha nas costas da anestesia que a gente fica com tanto medo. Sinceramente, eu acho que se alguém der um bom beliscão na gente, dói mais que aquilo. Não foi nada assim exorbitante. Só uma picada mais forte mesmo, né? E uma outra coisa é que eu não tive aquelas reações assim, tipo coceira, tremedeira,
que dizem que dá por causa da anestesia, né? Então, foi tranquilo pra mim nesse sentido também. Uma outra coisa que eu percebi que tá sendo bem tranquilo, hoje eu já tô com 15 dias após o parto, né? É a questão do sangramento, assim, que fica vindo após o parto mesmo, né? Então, eu usei lá na maternidade aquelas calcinhas Plenitude, né? Que eu tinha falado que eu ia levar na minha bolsa da maternidade. Que elas são ótimas mesmo, super confortáveis. A gente sente, assim, que mesmo que o fluxo for intenso, não passa, né? Mas realmente, assim, o meu fluxo não era intenso. Então, vindo pra casa, eu já comecei a usar o absorvente normal. Então, todo dia sai um pouco, mas numa quantidade bem razoável. Parece, assim, final da menstruação, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que, apesar de haver muita divergência com relação a esse assunto, eu também não vim aqui levantar bandeira nenhuma. Muito pelo contrário, eu só vim aqui contar como foi a minha experiência. Porque eu sei que quando a gente tem uma intenção de ter um parto de algum tipo, a gente procura informações assim na internet. Então, quem tiver interessado realmente em fazer o parto cesárea, pelo menos vai encontrar aqui, através da minha experiência, informação. Apesar que isso varia muito de mulher para mulher, a questão de como reagir assim aos efeitos, né, da cesárea, isso realmente varia de cada corpo, organismo, enfim. Mas essa foi a minha experiência. Um beijo, muito obrigado pela companhia e até meu próximo vídeo. Tchau!